Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Com o ano chegando ao final, chegou o momento de a gente refletir sobre a temporada de cada um dos times do Nordeste em 2024. Vamos começar essa série de vídeos pela equipe do Bahia agora. Então já se inscreve aqui no canal, dá o like no Nordeste em Campo aqui no nosso vídeo e acompanha sempre o nosso conteúdo para poder estar por dentro de todos os vídeos que a gente trouxer aqui falando das equipes do nosso Nordeste. Se inscreve também no canal Espaço da Bola, que é onde a gente faz as nossas lives para debater e interagir diretamente com você, torcedor. Vamos seguir nossas lives agora no pós-temporada da mesma forma, mas fazendo esse debate um pouco mais reflexivo sobre o que foi o ano das equipes. Então, meus amigos, começando pela equipe do Bahia, que teve 69 jogos durante essa temporada, 34 triunfos, 13 empates e 22 derrotas, um aproveitamento de 55,6% aproximadamente. O time foi vice-campeão estadual, tendo perdido o seu título para o seu maior rival, e inclusive o Bahia teve muita dificuldade para enfrentar o seu maior rival ao longo dessa temporada. Vamos falar isso um pouco mais para frente, mesmo o Bahia tendo tido um nível de investimento muito mais alto. Já já a gente fala um pouco sobre isso. Na Copa do Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo campeão Flamengo, o que tem também um pouco da má sorte de enfrentar o time que quer ser campeão, né? E o Bahia até fez ali duelos que não foram tão ruins assim, né? O Bahia tentou bater de frente com o Flamengo, mas não conseguiu, o que é ok. Na Copa do Nordeste, o time foi eliminado na semifinal, nos pênaltis para a equipe do CRB. Na Série A, terminou em 8º colocado, garantindo uma vaguinha na pré-Libertadores, mas terminou o ano com uma tendência de baixa, né? Teve diversos momentos lá no topo da tabela e depois o time deu uma queda muito grande na tabela de classificação. Falando um pouco aí da minha opinião em cada uma dessas competições, começando aí pelo que eu citei da dificuldade que o Bahia teve de enfrentar o seu rival, que é algo que sim pesa para o torcedor, né? O Bahia fez contra a equipe do Vitória 6 duelos nesse ano, sendo 2 triunfos, 2 empates e 2 derrotas. Derrotas essas, uma dessas derrotas, inclusive, foi na final do Campeonato Baiano, e que com um empate no jogo de volta deu o título para o maior rival. Então, apesar de terminar ali no elas por elas, cada um ganha 2 e 2 empates ali, né? Então tá meio a meio. Mesmo assim, o saldo geral, creio que para o Bahia foi negativo nos clássicos, porque um desses duelos deu aí o título para o seu maior rival, né? Perde o título, então, a equipe do Bahia. Apesar disso, na Copa do Nordeste, o Bahia tendo vencido a equipe do Vitória, foi um resultado que deu esse resultado, se não tivesse sido essa derrota, o Vitória teria se classificado, né? Então, se conseguisse um empatezinho ali, teria com 15 pontos ficado à frente do Ceará e passado de fase a equipe do Vitória. Então, teve também esse detalhe de ter sido um resultado importante diretamente para a eliminação do maior rival. Mas acho que um time como o Bahia, que já vem numa Série A há mais tempo, o rival precisou fazer uma reformulação de nível técnico ali para crescer. O Bahia vinha já de uma Série A e fez investimentos fortes nessa temporada. Acho que sai nesses duelos aí com um saldo negativo em relação aos clássicos, né? Acho que o torcedor imaginava que esse ano seria um pouco melhor em relação a isso, tá?
Então, no campeonato estadual é bem parecido, a minha opinião. Perder o título foi algo que entristeceu, claro, o torcedor. Ser eliminado na semifinal da Copa do Nordeste para a equipe do Bahia também foi péssimo. O time do Bahia teve a melhor campanha da primeira fase, com 18 pontos conquistados. E na quarta de final passa fácil da equipe do Náutico, né, com um 3-0, mas na semifinal é eliminado para o CRB, um time que brigou contra o rebaixamento na segunda divisão do campeonato. Então creio que foi frustrante também para o torcedor essa primeira parte da temporada, né? Perdendo 2 títulos aí. O Bahia entraria forte pelo título também se tivesse ido para a final da Copa do Nordeste, né? Então deixou 2 títulos aí pelo caminho que eu acho que o torcedor tinha a intenção de conquistá-los. Mas apesar disso, essa eliminação, o time do Bahia foi um time que buscou, né, a todo momento essa classificação, foi para cima, apertou muito, né, o time do CRB, se esse ano não caiu, foi muito por conta também do goleiro, que pegou demais, né, e nesse jogo, além do goleiro Matheus Albino ter fechado o gol, o Bahia teve algumas más sortes também, né, teve algumas bolas na trave, pelo que eu me lembro, faz muito tempo, foi em maio essa partida, mas eu me lembro que o Bahia foi um time altamente superior. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui as estatísticas dessa partida rapidinho. O Bahia teve 60% de posse de bola, finalizações 10-4, no gol 1 contra 1 e 2 bolas na trave, né? Então foi isso sim, o time do Bahia pressionou demais nessa partida, mas faltou a eficiência de definir, mas mesmo assim a imposição da equipe do Bahia indicava que o time iria para a Série A do Campeonato Brasileiro para tentar fazer uma boa campanha. O que a gente viu ao longo pelo menos da primeira parte da temporada da equipe do Bahia, a primeira parte da Série A, o time do Bahia teve uma grande campanha, né, ficando lá nas primeiras colocações, né, em determinados momentos ali até, se não me engano, assumiu a liderança em uma rodada ou foi provisoriamente, não lembro exatamente agora, perdão, mas teve um início bom de temporada, né, com bons resultados. Mas em determinado momento o Bahia teve uma queda de rendimento gigantesca, ali perto, inclusive, da eliminação da Copa do Brasil. O Bahia teve empate com o Botafogo, derrota para o Bragantino, aí venceu a equipe do Atlético Mineiro, perdeu para o Fortaleza, ganhou do Criciúma, perdeu para o Flamengo, empatou com o Cruzeiro, depois 4 derrotas seguidas para Vasco, São Paulo, Juventude, Palmeiras e um empate com o Atlético Paranaense. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos só do Campeonato Brasileiro. O Bahia fez 1, 6, 7, 8, 9 pontos. Em quantos jogos eu falei aqui? 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos, né? 9 pontos apenas. Então, foi uma fase muito ruim da equipe do Bahia, que também teve algumas outras situações ruins, como o Bahia venceu aqui, perdeu para Fluminense, empatou com o Internacional, quando o Atlético Goianiense perdeu para Corinthians, perdeu para Cuiabá. Então o Bahia, em determinados momentos aí do Campeonato Brasileiro, oscilou bastante. E o que parecia ser um Bahia que terminaria em uma posição de fase de grupos de Libertadores, estaria brigando lá pelas primeiras colocações, terminou o ano com a última vaga na pré-Libertadores, né? Garantindo aí na última rodada, tendo vencido a equipe do Atlético Goianiense. Mas o Bahia, na minha opinião, apesar de um grande início de campeonato brasileiro, ter uma boa equipe, ter bons nomes, essa queda de rendimento representa uma tendência de baixa na equipe do Bahia para a próxima temporada, inclusive, né? Poderia hoje estar planejando uma equipe para a Libertadores, mas agora vai ter que se preparar para uma pré-Libertadores.
em um ano de 2025 que vai ter um calendário apertadíssimo, né? Então vai ter já mais dois duelos importantes aí. Tem que passar do primeiro, obviamente, para encarar o segundo, mas já vai ter que se programar dessa forma, o time do Bahia, né? Inchando mais ainda o calendário e claro que também diminui um pouco a atratividade da equipe do Bahia. Se você está garantido na fase de grupos, você aumenta a sua atratividade para ir buscar bons jogadores. Mas creio que o time do Bahia, pelo projeto que é montado pelo Grupo City, ele tem, óbvio, um projeto que já é atrativo por si só. Tá? Mas claro que perde um pouco aí, né, da atratividade porque não conseguiu essa vaga direta na Libertadores. Mas creio que mesmo com essa tendência de baixa, a equipe do Bahia fazendo alguns ajustes na sua equipe, montando um elenco talvez até um pouco mais recheado e trazendo jogadores para algumas posições específicas que o Bahia teve algumas dificuldades. A gente vê ali, por exemplo, a posição de centroavante, que durante muito tempo foi ocupada pelo Tassiano, né, que foi aí, acho que foi o artilheiro da equipe, mas que ele não é centroavante em si, em alguns momentos o cara jogava até de volante, né, então ele estava aproveitando lá uma boa fase, que estava fazendo muitos gols, mas creio que até o próprio Everaldo, que joga como centroavante, ele é um cara que se movimenta muito e que o Bahia pode achar um homem-gol, talvez até uma referência maior lá dentro da área, e claro que reforçar em alguns outros setores também, né, para ter uma equipe mais consistente, até mais criativa, uma equipe que saiba aproveitar melhor às vezes as suas posses de bola e os seus momentos ofensivos. Eu sempre falo disso, você ter a posse ofensiva, você precisa ter a criatividade de criar uma chance de gol e ter também o poder de decisão de essa chance de gol você criar uma chance clara ou fazer o gol, né? E a chance clara, claro, saber definir também. Então acho que o Bahia também poderia ter uma equipe com mais poder de definição, né? Acho que pode buscar alguns nomes para tentar melhorar nessa situação e, enfim, outras situações também. Claro que reforçar a equipe principal sempre é muito importante para qualquer equipe que jogue aí várias competições, né? E aqui no Campeonato Brasileiro também. Enfim, trazendo um pouco da minha opinião sobre o Bahia, deixa nos comentários o que é que você achou aí sobre a equipe, se você concorda comigo ou não. Manda aí também algo que você achou aí da equipe, o que é que você acha que pode melhorar, o que é que você acha que pode mudar aí da equipe do Bahia para que o time siga aí, né, fazendo uma campanha consistente na Série A, mas que em 2025 conquiste alguns títulos que não vieram nessa temporada. Isso é importante também. Mas, enfim, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal Nordeste em Campo e um abraço para todos os torcedores do Bahia. Parabéns pelo ano na Série A, mas que pode apresentar mais sim a equipe do Bahia. Um abraço, gente. Valeu.